Bom dia! Tenhamos uma quinta-feira abençoada e próspera para todos nós. Mais um episódio do IRPF não é para quebrar galho. E olá, nobres contadores. Aqui nós conversamos sobre como faturar 10K todos os meses com imposto de renda de pessoa física. Eu sou Marco Macedo, contador, professor há quase 30 anos, especialista em planejamento tributário e imposto de renda das pessoas físicas. Contador, você sabe como tributa rendimentos de aluguel no IRPF? Antônio Marcos, bem-vindo. Vamos analisar como tributa os rendimentos de aluguel na pessoa física. Nós temos aí milhares de pessoas que simplesmente acham que o aluguel eu recebo, gasto, não tributo. Isso é um risco muito grande que a pessoa tem, inclusive de proteção do seu patrimônio. Vamos ver aqui alguns exemplos, reais que acontecem pela falta da informação. E o risco ele é duplo, O risco é tanto do proprietário, que sonega a informação, quanto do inquilino, que ajuda na sonegação. Então nós temos que analisar direitinho o cuidado que eu tenho que ter com os aluguéis. Então não é uma aula de IRPF, será um bate-papo sobre a tributação de aluguéis, com alguns exemplos reais que nós acompanhamos durante a nossa trajetória de contador, durante esses 30 anos, e tem casos assim que as pessoas não acreditam, mas pode acontecer. Se já aconteceu com alguém, pode acontecer com você. Se você é proprietário, pode acontecer com o teu cliente, contador. Preste atenção no que o teu cliente, que é um capitalista, que tem vários imóveis, e simplesmente ele não está oferecendo a tributação aquele valor que ele está recebendo. Como nós falamos na live anterior, ninguém ganha dinheiro para botar no buraco. Nós ganhamos dinheiro para prosperar, para melhorar de vida, para dar mais conforto para a nossa família. Então tem milhares de pessoas que recebem rendimento de aluguel e simplesmente não tributam. E às vezes você vai conversar e fala assim, não, mas eu não quero tributar. E quando a pessoa fala assim, eu não quero tributar, não tem essa desculpa do não quero, porque se eu sou obrigado a fazer, eu tenho que fazer. E muita gente tem perdido seus imóveis simplesmente porque não tributaram o rendimento deles. Eu tenho um caso que eu vou citar aqui que foi uma coisa extrema. Por quê? Porque a pessoa simplesmente achava que ela tinha que ganhar o dinheiro do aluguel e não tributava, não pagava. Conversava com os inquilinos, eles aceitavam e aí ficava no submundo, eu não declaro que recebo, tu não declara que me paga e fica tudo por isso mesmo. Só que tem uma legislação que ela pune as duas pontas. O proprietário que está sonegando e o inquilino que está ajudando na sonegação. E aí eu posso ser punido duplamente, as duas pontas. O proprietário vai pagar uma multa por isso e o inquilino que omitiu a informação também é penalizado por isso. Então temos um mentorado na nossa capacitação que ele se especializou em elaboração de carnê-leão de proprietários de imóveis para aluguel. Tem um outro que ele se dedica a vida dele a entrar em contato com pessoas que têm imóveis naquele aplicativo Airbnb. E aí ele se especializou em fazer o planejamento tributário das pessoas que têm imóveis no Airbnb. Lógico, tem algumas pessoas que são resistentes, que acham que com eles nunca vai acontecer, e eles ficam, não vou fazer. Até que o problema chegue batendo na porta dele. Eu tenho um cliente que ele tem imóveis e ele se recusa a fazer. Falei para ele, beleza, no dia que for chamado, e aí nós vamos ter que fazer a correção dos últimos 5 anos.
E aí vai doer, né? Porque dói no bolso da pessoa. Então ouço de muitos colegas que o proprietário não quer pagar o imposto. E aí eu tenho que ter conhecimento, eu tenho que ter segurança para chegar e falar assim, você não tem escolha. É obrigatório fazer. Mas aí você já dá um relatório, fala assim, você é obrigado por isso, isso e isso. O procedimento é esse, e aí você vai ter que fazer em algum momento. Porque o cruzamento de informações, ele é cada dia maior. Nós já temos aí mais de 160 cruzamentos só com a declaração de imposto de renda. Imagine só o que acontece nessa questão de imóvel, nessa questão de movimentação financeira. Então nós temos que efetivamente ensinar o nosso cliente sobre a obrigatoriedade. Outros afirmam que tem cliente, tem alguns colegas contadores que têm clientes que trabalham com imóveis, têm renda de aluguel, só que eles não oferecem um serviço. Eles não oferecem para o cliente a possibilidade de regularizar esse recebimento. Aí todo ano você pega lá aquele acumulado dos rendimentos que a pessoa teve, lança na declaração do imposto de renda e acha que está tudo certo. Não está certo. Vamos ver que no Carnê-Leão, que é uma obrigatoriedade para quem recebe aluguel de pessoa física, nós vamos falar aqui de aluguel recebido de pessoa física por pessoa física. Porque quando eu sou pessoa física, recebo um aluguel de um CNPJ, de uma pessoa jurídica, essa pessoa jurídica ela tem que reter o imposto caso dê base. Então, se o meu rendimento, o valor do aluguel que eu recebo da pessoa jurídica, é base de cálculo para a tributação, então a pessoa jurídica tem que reter. E no caso de eu, pessoa física, recebendo aluguel de outra pessoa física, aí a responsabilidade é minha, pela tributação. E aí eu tenho que preencher o Carnê-Leão e fazer o cálculo normal. Então, eu acompanhei um caso do tio de um cliente meu, que ele possuía centenas de imóveis. Na época, já tem uns 15 anos isso. Ele tinha mais de 550 imóveis, entre o Maranhão, Pará, Amazonas, Amapá. Então ele tinha mais de 500 imóveis. E tinha um no nome dele, o resto era em nome dos chamados laranjas, né? Eu pego alguém aqui, coloco o imóvel e vai construindo, vai comprando, vai construindo, vai colocando o nome dos outros. E por desconhecimento, alguém falou para ele que, olha, se tu comprar um carro, a Receita Federal vem atrás de ti. Se tu declarar, a Receita vem atrás de ti. Aí ele andava, isso eu estou falando da década de 2000 já, e ele andava num Corcel guia, era o Corcel 2, né? 1984, que ele tinha medo de trocar de carro e ser preso. Desconhecimento total e absoluto da legislação. Só que ele simplesmente já estava ganhando muito dinheiro, movimentando muito dinheiro na conta dos outros, inclusive. Ele pegava pessoas da família para poder movimentar e ele não transitava na conta dele. Até que um dia, teve uma legislação, tem uma legislação na verdade, lá por volta de 2005, 2006, que ela diz que, no caso de identificar a sonegação de rendimentos de aluguel, a punição será das duas pontas. Vai ser punido o proprietário por não informar o rendimento e vai ser punido o inquilino por contribuir na sonegação dessa informação. E aí aconteceu isso. Uma pessoa que conhecia da legislação falou assim, não, mas espera aí, eu estou pagando isso. Eu estou pagando, eu não posso correr o risco de um dia esse cara cair em malha e eu ser penalizado por isso. E aí ele pegou e informou o CPF do proprietário na sua declaração de imposto de renda e lançou na declaração de imposto de renda. E aí fez o cruzamento da informação. Falou assim, não, mas
o proprietário ele nem declara imposto de renda. Veja, está falando aqui que tem um aluguel até alto, que era um condomínio de altíssimo padrão na região metropolitana de Belém do Pará. E aí foi calculado, não, mas se esse cara pagou tudo isso de aluguel, o cidadão ele é obrigado a pagar. E aí foi feita uma auditoria, foi feita uma varredura, uma busca por imóveis, identificaram ali imediatamente quase 200 imóveis, porque os outros ainda estavam meio obscuros. Eu sei que a última vez que eu conversei com o meu cliente sobre a situação do tio dele, já havia sido confiscado 3 imóveis de altíssimo padrão, de 3 condomínios de altíssimo luxo na região metropolitana de Belém, porque foi calculado, os aluguéis são negados nos últimos 5 anos desses 200 e poucos imóveis. Só que você sabe, na hora que você cai numa auditoria, você entra no radar, aí vai ser puxado todos os outros. Né? Foi puxado todos os outros. Já tem uns anos que eu destratei o contrato que eu tinha com esse meu cliente, perdi a informação. Mas imagina o risco que a pessoa corre de ficar sonegando um aluguel. E efetivamente esse cidadão ele perdeu os imóveis porque entraram em leilão para poder pagar o imposto. Se eu não me engano, era mais de R$1 milhão só de impostos sonegados, porque ele tinha muitos imóveis. Né? Imagina quando chegar nos 500, eram 545, 550 imóveis que ele tinha nesses 5 estados ali da região norte. Então eu tenho que orientar o cliente do risco que ele corre de inclusive perder o seu patrimônio por sonegação tributária. Então é obrigatória a declaração do aluguel. Repito, é obrigatório que quem é o proprietário do imóvel declare o rendimento recebido e quem é o inquilino, ele é obrigado a pagar o valor do aluguel. Se você entrar na declaração do imposto de renda, lá nos pagamentos efetuados, tem um campo específico de aluguel. Tem um campo específico do corretor de imóveis. Não é à toa. É porque existe um cruzamento completo dessa informação. Tá? Já se identificou que o crime organizado ele lava seu dinheiro com imóveis. Então deve ter uma força-tarefa especial para analisar isso. Tá? Tem cidade que fala assim, aqui é a cidade do imóvel, a cidade cresce demais na questão imobiliária. Né? Já se identificou que a maioria dessa pujança, ela vem da corrupção, ela vem do crime. Então a Receita e a Polícia Federal estão em cima dessas pessoas. Mas eu consegui o meu patrimônio de forma legal. Beleza, então tributa ele. Tributa o rendimento dele. Né? Informa para o fisco, dizer assim, olha, eu trabalhei, eu ganhei, e esse valor aqui é que dá base para o meu patrimônio. Porque senão, não adianta chorar depois. Né? A legislação ela é clara, eu tenho que tributar o aluguel. E ela é clara quando ela diz que eu, inquilino, tenho que informar o pagamento do aluguel. E as pessoas negligenciam isso. Tá? Então você, contador, oriente seu cliente. Meu amigo, tu tem aluguel? Tu recebe aluguel? Tributa. Tu paga aluguel? Eu tenho que declarar esse aluguel na tua declaração de imposto de renda. Tá? Eu tenho que declarar. Né? E o que é o imposto de renda do aluguel? Ele é um imposto calculado com base no valor total recebido pelo aluguel, não apenas o lucro dele. Agora, existem algumas despesas que são permitidas deduzir. E a declaração para o pagamento e a responsabilidade ele é do locador. Tá? O pagamento do aluguel, do imposto sobre aluguel recebido de pessoa física, ou seja, que não tem a possibilidade de retenção na fonte, no caso das pessoas jurídicas, ele é do locador, né? O proprietário do imóvel que tem que fazer. Então ele deve ser feito através de quê? Através do carnê-leão. Eu tenho que elaborar o carnê-leão desse cliente mensalmente.
Então é mais um trabalho que eu, enquanto contador, ofereço para o meu cliente. Tá? Eu ofereço para ele, olha, bora, você é obrigado a fazer um carnê-leão, lançar o aluguel recebido dos seus inquilinos mês a mês, para nós podermos chegar no cálculo se tem tributação ou não. Claro, eu tenho um aluguel que não chega não ultrapassa o limite de isenção. Eu não vou pagar o imposto, mas eu tenho que apurar isso, né? Então, lá no carnê-leão do proprietário, eu posso lançar, eu tenho que lançar todas as receitas pelo todo, né, pelo total, valor bruto desse aluguel. Só que eu também posso deduzir desse valor bruto do aluguel tudo aquilo que eu gastar para manutenção da fonte pagadora, ou seja, para manutenção desta renda que eu tenho. Então, se for pago, se o ônus for pelo proprietário, tá? O que eu posso deduzir? Eu posso deduzir as taxas de administração. Então, se o proprietário, contratei uma imobiliária, contratei um gestor do meu patrimônio, e eu pago mensalmente uma taxa administrativa para essa empresa ou para esta pessoa. Eu posso deduzir essa taxa de administração, tá? Imobiliária. Eu posso abater do valor do aluguel o IPTU, se o proprietário pagar, né? Que aí nós temos que ter uma separação bem clara disso. Tem muita gente que coloca o IPTU na costa do inquilino e quer bater. Não, eu tenho que ter separação quanto a isso. O IPTU ele pode ser abatido na declaração do proprietário? Pode, se ele arcar com o IPTU. Tá? Ele arcou com o IPTU, não foi o inquilino. Então ele pode abater esse valor do IPTU. E se você é inquilino também, se você paga o IPTU, não tem por que você chegar e o proprietário utilizar esse gasto que você faz. Tá? Porque para você, esse IPTU vai fazer parte do aluguel. Ele vai fazer parte do aluguel que você tem. Tem condomínio. Tem um prédio e o condomínio ele é pago pelo proprietário, ele não é pago pelo inquilino. O proprietário paga a água, o proprietário paga a luz, o proprietário paga a internet daquele imóvel. Então isso aí faz parte de quem? Faz parte da possibilidade de alugar aquele imóvel. São benefícios, né? Despesa com manutenção do apartamento, da casa, do prédio, né? Tudo isso são gastos necessários para que a pessoa continue recebendo aquele aluguel. Então eu posso abater. Mas onde é que eu faço isso? No carnê-leão. Tá? Aí eu vou entrar no carnê-leão via ContaGov.br, via certificado digital, e lá eu vou preencher qual é o tipo de rendimento, aluguel. Aí eu coloco a descrição dos imóveis, do proprietário, e vou lançando lá receita, coloco o CPF de quem pagou, despesa, e aí eu preciso de quê? Para poder me beneficiar deste abatimento. As notas. Eu preciso ter os documentos que justifiquem, que provem que efetivamente foi o proprietário que pagou aquelas despesas. Tá? Não, eu não tenho os comprovantes, eu não tenho documentos, então não lança. Tá? Não, mas foi aqui uma suposição. Não existe suposição. Ou você pagou efetivamente, você tem um comprovante, você tem justificativa, senão eu não lanço. Tá? Eu não vou lançar essas despesas. Então nós temos que conversar com os nossos clientes, prospectar oportunidade de negócio, que existe uma grande oportunidade de negócio para você fazer carnê-leão das pessoas que têm aluguel.
É só você conversar na sua roda, na sua rede de contato, rede familiar. Quantas pessoas você não conhece que tem imóveis, recebe aluguel e simplesmente não faz nada, não declara. E aí o que é pior? Recebe em conta, né? Recebe em conta, né? Opa, ou seja, dá um bem-vindo aqui aos meus amigos, né? O Aruan Condeixa, Josiane Rosa, Silvia, meu querido Cristiano Alves, contador lá de Belém, Vitor Tabosa, meu colega de pós-graduação, né? Ateliê Arte e Convite, Lucenil Zabente, minha querida Marinalda, parabéns pela sua live de ontem, Marinalda da Santos, lá de Castanhal, grande amiga, Renata, minha prima Renata Cristina, e o professor Dantas, né? Pois é, então todos vocês que são proprietários de imóveis, são contadores, comece a observar nessa oportunidade de negócio que você tem. Uma oportunidade que você pode ter clientes, pessoa física, né? Meu querido professor Newton Santos, grande abraço, né? Então você tem essa oportunidade. Eu converso muito com contadores, eles ficam só pensando em CNPJ, mas dentro do CNPJ tem milhares de CPFs. Teu cliente que é proprietário de uma empresa, ele tem várias salas comerciais, tá? No nome dele. Aí ele acha que ele não tem que declarar isso, né? Se é um CPF, ele tem que declarar. Alugou para pessoa física, ele tem que fazer carnê-leão. Alugou a pessoa jurídica tem que fazer a retenção. E essa pessoa jurídica tem que informar isso, né? Tem que informar essa retenção, joga na DIRF, né? E coloca a retenção. Aí você preenche na DIRF-PF esse valor que foi retido. Agora, na pessoa física não existe a retenção. Existe a obrigatoriedade que você, enquanto proprietário, tem de ofertar a tributação. Ah, mas o proprietário não sabe. Então quem é que tem que fazer? O contador. Nós que somos contadores, que detemos esse conhecimento, que sabemos do risco que ele está correndo, temos que chegar e orientar como é que faz. E aí você vai lá e faz a cobrança mensal, transforma esse imposto de renda, que a maioria das pessoas, quando nós perguntamos, acha que o imposto de renda isso acontece de março a maio, né? Agora no último ano teve a mudança do período, né? Que antes era de março e abril, agora é de 15 de março até o último dia útil de maio, para fazer o imposto de renda. E eu consigo transformar essa renda numa renda mensal. Eu não fico esperando chegar março para poder ganhar dinheiro com imposto de renda, tá? Eu não espero. Eu tenho uma carteira mensal onde eu atendo pessoas físicas com imposto de renda de pessoa física, fazendo planejamento tributário para elas, para que não chegue lá no mês de março, maio, e ela seja surpreendida. Por quê? Porque quando você tem a questão da alíquota, nós vamos fazer um capítulo só para falar de alíquota aqui. Qual é a alíquota do imposto de renda? Ela pode ser zero na primeira faixa, só que ela pode chegar a 27,5%. Primeira faixa, isento. E em torno de R$3.000, 2.840, dependendo das despesas que você tem, de dependentes, etc., você pode estar isento ali até R$3.000 e um pouco mais. Mas aí vem a primeira faixa de tributação, que é 7,5%. Aí tem a segunda faixa que vai para 15%. A terceira vai para 22,5%. E a quarta faixa de tributação, ou seja, a quinta faixa da tabela progressiva, 27,5%. Então pode ser que você tenha uma tributação mensal de 7,5% a 27,5%, e você está deixando para tributar só no ano seguinte. E aí a maioria das pessoas, quando chega no ano seguinte, ela opta pelo parcelamento do tributo. Então, se eu opto pelo parcelamento, eu automaticamente estou optando por juros e multa.
A primeira parcela não tem juro e multa, mas a partir da segunda parcela eu já tenho 1%. Na terceira eu tenho 1% mais Selic. E aí você começa a aumentar o custo tributário daquele rendimento que você tem. Então eu tenho que ajudar as pessoas a tributar no período certo. E lembrando, se a legislação me fala que o carnê-leão do rendimento recebido do trabalho autônomo, recebido de pessoa física, inclusive o aluguel recebido de pessoa física, ele tem que ser tributado mensalmente pelo carnê-leão, então você há de concordar comigo que o aluguel que eu recebi em janeiro do ano anterior, ele deveria ter sido pago integralmente até o final do mês de fevereiro. O aluguel que eu recebi em fevereiro, lembrando que imposto de renda é regime de caixa. Imposto de renda é regime de caixa. Recebo, tributo no mês seguinte. Recebo, tributo no mês seguinte. Então, o que a legislação permite que o fisco faça? Eu chego lá no ano seguinte, no mês de março, abril, maio, e lanço na declaração do meu cliente os aluguéis recebidos de janeiro, fevereiro, março, abril, maio, até dezembro. Na legislação, e eu tenho certeza que o fisco está azeitando a sua máquina de cruzamentos para poder chegar neste nível de refinamento. Quando eu lançar lá em março do ano seguinte, dizendo, o fulano de tal, ele teve um aluguel em janeiro do ano anterior, R$5.000. O fisco vai pegar e tributar esse aluguel de janeiro retroativamente a fevereiro do ano anterior. E aí você já sabe, a tributação ela é altíssima. O STF deu uma amenizada agora, dizendo que aquela multa de 150% do imposto de renda da pessoa física tem que ser no máximo 100%. Só que tem um adendo. Se for recorrente, se a sonegação for recorrente, vai para 150%. Então teve uma amenizada aí dos 50% a menos, mas fique atento. O cliente ele tem que cumprir no prazo que foi dado para ele regularizar. Se ele não regularizou, e ele faz isso mais de uma vez, reincidência. Eu não paguei em fevereiro que era de janeiro, eu não paguei em março que era de fevereiro, paguei em abril que era de março. Eu já tenho uma recorrência. Já está ficando costumeiro fazer isso. Então nós temos que ajudar o proprietário do imóvel a fazer o cálculo correto e principalmente regularizar a sua situação. Lembre-se do caso do cidadão que perdeu, até onde eu sei, ele tinha perdido 3 imóveis de altíssimo padrão. Para quem é de Belém do Pará, sabe o que é um Alphaville, um Cristalville, o que é um Greenville, o que é um Cidade Jardim. E ele simplesmente teve confisco de 3 imóveis, na casa de R$1,5 milhão cada um, só para pagar dívida de imposto, por sonegação tributária. Ele tinha mais de 500 imóveis que eu sei, e eles tinham identificado na época 245, 250. Mas eles chegariam no resto, porque o cruzamento de informações é total. Você começa a identificar o fluxo. De onde veio esse rendimento? Quem foi que pagou? Aí começa a cruzar e começa a chamar as pessoas. Cara crachá. Só que, além dele pagar a multa, os inquilinos também pagaram multa por não informarem na declaração de imposto de renda que pagavam aquele valor para o cidadão. Então não corra risco. Por que eu que estou pagando o aluguel para o proprietário, eu vou correr riscos de pagar multa por ele estar sonegando? Não tem justificativo. Eu posso parcelar o pagamento do imposto de renda sobre o aluguel? Não tem essa possibilidade
de parcelamento no Carnê-Leão. Calculei o imposto, até o último dia útil do mês seguinte eu tenho que pagar integralmente esse valor. Mas e se eu não pagar? Aí você vai, no ano seguinte, você vai ter a dívida, você pode fazer um parcelamento, mas só depois que estiver muito atrasado. E não vale a pena. Você sabe que o juro, ele é altíssimo, é 0,33% ao dia até 20%. Tá? E mais Selic que você vai pagar. Então é meio complicado. Marco, e o aluguel que eu recebi atrasado? Você vai tributar ele no mês que você recebeu, lançando todo o valor. Eu cobrei juro, cobrei multa, etc. É todo o valor. Você vai oferecer para tributação o que efetivamente entrou na sua conta, o que entrou no seu patrimônio. Então, pessoal, esse é o projeto IRPF, não é para quebra-galho. Aqui nós conversamos com contadores sobre como faturar 10K todos os meses com imposto de renda de pessoa física. Então hoje nós tratamos sobre como tributar rendimentos de aluguel no IRPF. Então agradeço a todos vocês que passaram, estiveram comigo aqui ao vivo e passaram a posteriori. Sheila Cristina Alves, bem-vinda. Professor Dantas, grande fera da matemática e da estatística, trabalhou muito tempo conosco no exame de suficiência. Um grande abraço a todos vocês. Então, toda terça-feira e toda quinta-feira, 9 horas da manhã, neste canal Prof. Marco Macedo, nós tratamos de imposto de renda de pessoa física. Nós ensinamos contadores como faturar mais de 10K todos os meses com imposto de renda de pessoa física. Um grande abraço, se cuidem e até terça-feira, 9 horas da manhã.